O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram tudo que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e toda a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada, não percebeis que é melhor que um só morra pelo povo, do que perecer toda a nação? Caifás não falou isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir deste dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para uma cidade chamada Efraim. Ali ele permaneceu junto com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da festa. Procuravam Jesus e, ao reunir-se no templo, comentavam entre si: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, neste sábado da quinta semana da Quaresma, sábado que antecede o domingo de Ramos, nós temos na liturgia esse trecho do evangelista São João, onde o Sinédrio, os chefes do povo de Israel, se reúnem e confabulam uma forma de matar Jesus. E o evangelista nos diz aqui, no início do texto que o padre acabou de ler, que isso aconteceu depois que Jesus realizou um milagre em especial. Você sabe que no Evangelho de São João, quando esse discípulo se propôs a escrever a história de Jesus, ele selecionou 7 milagres, começando pelas bodas de Caná, alguns exorcismos, a cura do cego, e o último milagre, e o mais importante, aquele que deu para o Sinédrio motivo de se reunir aqui no Evangelho de hoje, foi a ressurreição de Lázaro. Porque imagine você, está certo que o homem multiplicava pão, que ele andasse em cima da água, que ele fizesse um cego ver, tudo isso era maravilhoso. Agora, levantar uma pessoa que já tinha morrido há 4 dias, o Sinédrio, os fariseus, os mestres da lei disseram: veja, nós não vamos dar conta de frear esse homem.
Ele vai trazer todos os discípulos dele lá da zona rural, da Galileia, e esse povo tudo armado de porrete vão querer tomar conta de Jerusalém. E vai vir os romanos com espada, cavalo, carros armados, e eles não vão dar conta de dominar o negócio só com porrete. E os romanos vão destruir Jerusalém. Então Caifás disse: é melhor que um só, o cabeça, esse Jesus, é melhor que ele morra do que ele levantar esse povão todo, essa ralé, para um movimento revolucionário aqui na capital. Foi aí que decidiram matar Jesus. Mas o evangelista diz que aquilo que eles maquinaram, politicamente pensando, era um motivo muito maior, que a providência de Deus estava determinando. Porque veja, Jesus, ele, como disse a leitura, ele morreu, ele um só por todos, mas não só por Jerusalém, ele morreu por nós que vivemos aqui no século 21, e nós precisamos entender isso com toda a força da nossa mente, porque quando a gente diz assim, Jesus é o nosso Salvador, o que a gente pensa? A gente não estava num prédio pegando fogo, a gente não estava numa piscina afogando. De que foi que Jesus nos salvou? Jesus nos salvou de algo que sozinhos nós não poderíamos jamais nos livrar, da morte eterna. Nós, por causa do pecado, estávamos fadados, tristemente destinados a morrer e viver uma morte eterna. Deixa eu dizer, isso é o inferno. O inferno é morrer para sempre. Eu não sei se lá no inferno tem fogo, tem um capeta com chifre, rabo, garfo. Nunca fui, nunca quero ir, se Deus quiser, para ver. Mas uma coisa eu sei: o inferno é a morte eterna. Já viu uma pessoa com depressão profunda? Nesse mundo a pessoa ainda tem um remédio. Ou ela se trata clinicamente, bebe remédio, psiquiatra, ou ela suicida. O inferno é como uma pessoa em depressão profunda, mas lá não tem remédio. Lá não tem suicídio que tira a pessoa dessa condição. A pessoa sente a morte dentro de si, e foi isso que Jesus fez. Ele experimentou a morte de uma vez por todas, para que quando nós tivermos de passar por essa experiência, nós não fiquemos presos nessa ausência de vida, mas tenhamos a vida eterna. Caifás, no evangelho de hoje, disse, politicamente pensando, é melhor que um morra pelo povo. Ele pensou no seu povo, os judeus, em relação aos romanos. Mas de fato, o que ele falou se cumpriu, porque um morreu. Mas não foi por Jerusalém. Não foi por causa dos romanos e nem uma situação política. Um morreu, para que todos nós que vamos experimentar um dia o peso da dor, não fiquemos presos a ela. Jesus nos salvou disso. E veja, nós nunca teríamos condição de sair dessa situação de morte sozinhos. Essa é a última dor de Maria, a dor de ter visto seu filho morto. Ele viveu a morte, para que nós, quando também nós vivermos esta experiência, não fiquemos, não permaneçamos nela. Os queridos, essa semana que se aproxima, o que nós vamos ver
é um Deus se inclinando até o império, o fundo, profundo do reino dos mortos, para nos salvar da condição da morte eterna. Que Deus nos ilumine desde já, para que vivamos de fato uma Semana Santa, e à medida em que mergulhamos no texto, na palavra, na oração, o nosso coração seja arrebatado de amor por Jesus, e nós então o amemos tal como Ele nos amou. Ele nos amou ao ponto de nos salvar. Amemos o nosso Salvador, ao ponto de entregarmos a nossa vida por Ele. Façamos jus às lágrimas da Virgem Santíssima, porque assim como toda a mãe que enterra um filho sofre, assim também ela sofreu. Façamos jus ao seu sofrimento, amando o nosso Salvador até o fim. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos, Deus que não poupou nem o seu Filho, mas deu o seu Filho para que fôssemos salvos, como Ele não vai dar as outras coisas para nós? Se o mais importante Ele já deu, o resto é tudo menos que isso. Portanto, façamos agora os nossos pedidos a Deus.